Glória a Jesus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É para mim, de fato, uma alegria muito grande estar aqui nesta noite para juntos cultuarmos ao Senhor e podermos também aprender da sua palavra, porque não há coisa melhor para o crente do que estar na casa de Deus, louvando a Ele e também recebendo dele aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui, agradecer também a confiança do pastor Erasmo por aqui nos trazer, né? Uma alegria poder revê-lo, a sua esposa, Anita, está aqui também com alegria, rever os irmãos, alguns que eu conheço, conhecer outros que estou conhecendo agora, né? Rever querido irmão Douglas, trabalhamos juntos aqui em Gramoré, outros irmãos que trabalharam conosco, aí estão, né? Teve um povo que cresceu aí de um lá para cá, não foi? Muito bem. E agradecer também ao convite do nosso irmão Marno, que nos fez o contato, né? E podermos chegar aqui nesta noite para a abertura da Escola Bíblica de Jovens. É sempre uma responsabilidade muito grande fazer a abertura, porque os outros virão aí para dar continuidade, né? E temos um tema geral, Efésios capítulo 6, e a mim foi dado um tema específico para este dia. E eu quero, além do texto que nós já lemos de Efésios, capítulo 6, convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 1, onde nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Obrigado, querido. E partindo desse texto, e juntamente com o texto de Efésios, capítulo 6, vamos falar hoje sobre os fundamentos, os alicerces da fé que se desenvolverá durante o restante desses dias que aqui vocês estarão. Hebreus, capítulo 11, e o verso 1 em diante. Eu disse capítulo 1, foi? Me desculpe, eu me empolguei com o versículo. Hebreus capítulo 11, o verso 1. Um texto muitíssimo conhecido sobre fé, né? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Tudo que é firme, toda coisa sólida, tudo aquilo que é fixo, tem um fundamento, um alicerce, uma base sobre a qual ele está firmado e a partir dali ele pode se desenvolver. Quando nós vemos uma construção sólida, que podemos estar debaixo dela sem nenhum medo, nós podemos entender que há um fundamento firme para esta construção. Toda edificação precisa de um fundamento, uma base, um alicerce sólido. E, aliás, é o de que primeiro se cuida quando se vai construir alguma coisa. Ninguém começa a construção pelas telhas, porque seria impossível começar por lá. Começa-se pela base, pelos alicerces, pelos fundamentos. E é para garantir estabilidade que nós precisamos realmente ter fundamentos firmes, sólidos. Quando você vê uma construção que perdura há décadas, às vezes até há séculos, você sabe que aquilo tem um fundamento firme. E quando você vê uma doutrina
que se mantém há milênios, você precisa entender que isto tem uma base sólida, um firme fundamento. E hoje nós vamos entender um pouco sobre os alicerces da nossa fé, os fundamentos da nossa fé, que são os princípios sobre os quais nós edificamos a fé e como podemos desenvolvê-la. Se vamos falar de fortalecer a fé, nós precisamos entender sobre que bases ela será fortalecida, a partir de que princípios ela pode se desenvolver. Porque, do contrário, alguém pode desenvolver uma fé, e infelizmente há alguém que desenvolve algo que ele chama de fé, mas que não tem uma sustentação firme e que, portanto, logo cai, logo fracassa. Hoje nós vamos entender que um firme fundamento é necessário para uma fé sólida, e a partir do texto de Hebreus, nós olharemos juntamente com o texto de Efésios para entender o que é o fundamento, o alicerce da nossa fé. Lemos o texto de Hebreus, capítulo 11. O que é a fé? O texto começa a definir fé, não de uma forma um tanto abstrata. Ele não diz que fé é um sentimento, ele não diz que fé é apenas uma ideia, uma energia, mas ele diz que fé é uma certeza. Diz que fé é uma convicção, é uma prova daquilo que nós ainda não vimos. Então, no conceito cristão, nós podemos entender que fé é uma convicção profunda e uma confiança inabalável em Deus e sua palavra, que se desenvolve a partir desses fundamentos e se manifesta numa vida de fidelidade a Deus. Porque nós vamos olhar e entender que fé, queridos, é uma palavra que tem uma gama de significados, todos dentro de um mesmo contexto e ambiente, onde uma coisa não pode existir sem a outra, mas que nós podemos olhar para o texto e entender sob que bases e como a nossa fé se desenvolve. Pelo que diz o texto de Hebreus, fé não é apenas uma crença intelectual, é mais do que isso. Não é que fé seja contrário à razão, mas nós vamos entender que a fé vai além da razão. A fé dá à razão condições de ir além do que a visão apresenta. A fé dá ao coração uma certeza que vai além do que os seus sentidos podem captar. Alguém já disse que um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Porque a fé, ela dá fundamento para uma visão mais firme, mais sólida, porque nós vamos perceber que a fé começa com um entendimento correto de como é o mundo e como ele funciona. Vamos dar uma olhada no capítulo 11 de Hebreus e olharmos também para o texto de Efésios e entender o que ele nos ensina sobre fé. É muito interessante este capítulo, queridos, porque ele nos fala sobre fé não a partir de teorias, mas a partir de exemplos, de pessoas que viveram pela fé. Porque entender sobre fé e viver pela fé são duas coisas diferentes. Você pode entender sobre fé lendo um livro sobre fé, mas você só vai conhecer sobre viver pela fé se você tiver experiências com Deus ou conversar com alguém que teve estas experiências. Porque alguém pode entender tudo sobre fé e não viver pela fé. Mas tem gente que nem entende direito os fundamentos. No entanto, na sua vida se manifesta esta convicção que ele não sabe nem explicar direito, mas que lhe dá segurança para viver pela fé e andar com Deus desta maneira. Aleluia! Nós vamos ver três coisas aqui fundamentais, três aspectos fundamentais deste fundamento sobre a fé. Primeira coisa, a fé
ela nos leva a acreditar, a crer em Deus e como o mundo funciona. O primeiro aspecto da fé é a fé que acredita. E quando lemos o texto de Hebreus, ele disse aí no verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então a fé é este sentido que nos dá a evidência do mundo sobrenatural e entender como de fato as coisas funcionam. Pela visão, o homem só percebe o mundo natural. Mas quando nós lemos sobre fé, entendemos que não é o mundo visível, não é o mundo natural que comanda. Quem comanda este mundo é o sobrenatural, é o invisível. E o invisível é a realidade verdadeira deste mundo. Aleluia. Quando você leu Efésios capítulo 6, ele disse assim: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Por que eu preciso ficar forte? Ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque o inimigo não é esse que você está vendo. Porque a verdadeira batalha não é contra essas coisas que o olho percebe. Ele diz, não, nós temos que lutar é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Porque você precisa entender, e só pela fé entendemos, que o mundo visível foi criado a partir do invisível, e o invisível é quem governa este mundo que é visível. Você vê alguém contra a fé cristã? Você vê alguém contra os princípios morais? Ele não está agindo somente por causa das coisas naturais. Há um princípio espiritual por trás dessas ações. E é só pela fé que nós podemos discernir que o mundo funciona desta maneira. Porque a fé, queridos, ela vai além da razão. Quando você olha o mundo, você entende que o mundo foi criado. Tem gente que acha que o mundo foi criado ao acaso. Que forças imateriais, impessoais, agindo sem nenhum tipo de controle, deram origem a este mundo perfeito que nós vemos. Aí eu cito o título do livro do Norman Geisler, que ele dizia, não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para ser ateu tem que ter mais fé do que para ser crente. Para ser crente nós entendemos um Deus todo-poderoso, todo sábio, um Deus capaz de mover o universo inteiro só com a sua palavra. Um Deus tão inteligente, capaz de projetar desde a grama até a célula humana, desde um pequeno átomo até todo este universo que passeia por um espaço sem se destruir. Um Deus poderoso assim criou todo o universo, de maneira que a fé nos leva a entender: o invisível foi quem criou o visível. A razão, se o ateu a tivesse, ele usaria para entender que algo tão perfeito não poderia existir a partir do caos, de algo aleatório. Eu gosto quando alguns autores trabalham a apologética, a defesa da fé, né? E o Lee Strobel, no livro Em Defesa da Fé, ele diz, a possibilidade de forças sem nenhum controle, o caos, criar um mundo igual ao que nós vivemos, tão perfeito, seria a mesma se passasse um furacão ali na Avenida 9, e pegasse aquelas sucatas todinhas, e quando fosse embora deixasse 10 carros montados, só tocar na chave e eles funcionavam. Será que havia possibilidade
Que Deus guarde o povo da Nova e nunca haja furacões por lá, mas será que se passasse um furacão naquelas sucatas todas, quando fosse embora, deixaria carros montados? Obviamente, não. Pelo contrário, a tragédia no Rio Grande do Sul nos mostra que o caos só desmonta, não monta nada. Como eu poderia crer que o mundo entregue a forças aleatórias poderia ser perfeito? Não. Aí nós lemos Hebreus e entendemos. Há uma convicção no coração do crente, a fé que acredita que o ser todo-poderoso que nós chamamos de Deus, porque Ele é Deus, criou o universo a partir do nada, pela sua palavra, pelo seu poder, e aí entendemos o mundo a partir da fé. O primeiro elemento da fé é essa crença na realidade sobrenatural que nós temos e precisamos ter. Se fôssemos usar uma metáfora do mundo da informática, ter fé não é apenas ter os dados corretos, nem é usar o aplicativo correto. Ter fé é você ter o sistema operacional correto. Quem tem um telefone Android sabe que os aplicativos do iPhone não funcionam nele e vice-versa. Quem tem fé trabalha sob um outro sistema operacional. As coisas funcionam igual todo mundo, mas a base é completamente diferente, e a partir dessa base ele pode entender o mundo visível. Aleluia! Por isso, aquele que não tem fé, queridos, ele anda neste mundo às cegas. O inimigo faz, pinta, borda, age. Deus fala, se apresenta e ele não percebe nada. Porque lhe falta o entendimento fundamental que se chama fé. A fé que acredita. Nós vemos que Noé é um personagem que é apresentado aqui no texto. E ele vai nos dizer que pela fé, Noé foi divinamente instruído, aí no verso 7, a respeito do que haveria, do que viria em seguida. E aí veja que o mundo todo poderia achar que estava tudo bem, que as coisas iriam continuar como estavam, mas Noé foi avisado que Deus traria juízo sobre este mundo. E por causa do que Deus lhe disse, Noé faz uma coisa que nós poderíamos chamar as loucuras da fé. Porque quem tem fé, às vezes age como louco. Porque o louco é aquele que vê o que ninguém mais está vendo. Sabe o que ninguém mais está conhecendo. Entende o que ninguém está entendendo. Aí chamam ele de louco. Não é louco, é crente. Noé começa a construir um barco onde não tinha água, dizendo ele que ia chover, sendo que nunca tinha chovido. É coisa de doido. Ou nesse caso realmente é coisa de crente. Porém, pela fé Noé entendeu, o mundo não vai continuar como está. O mundo estava em pecado, estava em completa dissolução moral. Deus olhou para o mundo e disse: eu vou pôr um fim nisso, porque a violência, o pecado do homem chegou até mim. E agora o cidadão se dá a construir um barco, que parecia uma coisa de louco. Mas pela fé ele entendeu, Deus é aquele que vai fazer acontecer aquilo que nós não vemos. Pela fé, diz o texto, Noé entrou na arca, pela fé ele se fechou ali, pela fé ele esperou, pela fé ele viu chover, e pela fé ele salvou a sua família de toda aquela destruição, porque ele entendeu, é Deus quem conhece a realidade do mundo, não é o mundo que diz o que é real. Aí você vai para a escola, você vai para o mercado de trabalho, e eles começam a dizer os seus conceitos, os seus princípios. Mas quem tem fé pode olhar para tudo isso e dizer assim:
você não sabe de nada. É que você não entende a realidade do sobrenatural. Nós, pela fé, precisamos então entender: Deus é quem diz a verdade sobre o mundo. O que Deus diz é o que vale. O que Deus afirma é o que vai acontecer. Quando todos disserem a paz e segurança, a Bíblia diz: sobrevirá o juízo de Deus, porque não é o visível que determina a realidade do mundo, mas é a fé que percebe o invisível. Se você andar só pelo visível, você pode ir para a academia, ficar fortão, ficar bombado, e achar que está preparado para enfrentar os desafios do mundo. Aí Paulo diz: não, a nossa luta é outra. A nossa luta é outra. Porque existe uma realidade sobrenatural que nos cerca, nos permeia, e que nós precisamos estar preparados para ela. Quando um crente fiel, um crente que anda pela fé, um crente que crê em Deus, anda por este bairro ou por qualquer outro lugar, o mundo espiritual o vê e o identifica. O mundo espiritual o identifica. Quando Jesus chegava, quando os apóstolos chegavam em algum lugar, logo as manifestações espirituais aconteciam, e alguém dizia: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Os demônios diziam: eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Quando você anda por este mundo tenebroso, querido irmão, querida irmã, querido jovem, há uma realidade espiritual que nos cerca, e o mundo tenebroso vai ter que dizer: aquele ali é filho de Deus, aquela dali é serva de Deus, não toque nela não, não mexa com ela não, porque ela é filha de Deus, serva de Deus, aleluia. Eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá, e ele está dizendo de um amigo seu que, quando ele conta o testemunho, era pastor, mas que antes era envolvido com todo tipo de bruxaria. E aquele homem foi um dia no cemitério de noite para tirar um corpo da cova, para realizar algum tipo de ritual. Ele juntamente com outra pessoa. E quando ele está para cavar aquela cova recém-feita, o corpo estava colocado ali ainda há poucas horas. Quando ele vai levantar a pá para tirar a areia, o outro diz: ei, recebi uma ordem aqui agora, não toque nessa cova. Ele disse: não, eu vou abrir, eu já paguei até o coveiro para poder fazer isso aqui, eu vou abrir. Ele disse: a ordem é o seguinte, se você tocar aí, você morre. Mas por quê? Aí ele disse: a ordem que chegou aqui é porque esse corpo aí é de alguém do homem lá de cima. Não toque nele. E depois ele disse que vai pesquisar, e era a esposa de um pastor que tinha falecido e tinha sido enterrada ali. E aquele homem se converteu porque ele pensou: se Deus é tão poderoso para dar ordem e livrar os seus até depois que estão mortos, que dirá quando eles estão vivos? Então eu vou agora passar para o lado que manda, para o lado que tem poder, para o lado que é vencedor, vitorioso, aleluia. Há uma realidade espiritual que nos cerca, queridos, e só podemos ter fé quando nós entendermos que o mundo funciona a partir do invisível e não a partir do visível. A fé começa com uma convicção intelectual sobre a realidade do mundo, que nos leva a entender que há um
mundo sobrenatural que nos cerca, que estamos dentro dele, e que só podemos vencer esta série de inimigos espirituais se estivermos fortalecidos naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A crença fundamental da fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é indispensável para que alguém possa viver neste mundo tenebroso e ser um vencedor. Amém. Sem Jesus, alguém está do lado que sempre perde, do lado mais fraco, do lado que não tem poder nem para cuidar dos seus. E está enganado se não conhece esta realidade. Então a fé não é contrária à razão, mas ela vai além desta razão. Quando percebemos que o invisível é maior do que o visível. É racional você olhar para o texto e ver a partir do verso 8 que Abraão é um homem de fé. É racional crer que um homem de 100 anos de idade, casado com uma mulher de 90 anos, que além de ser estéril, já tinha chegado ao climatério e não tinha mais nenhuma condição de ter filhos, é natural, é racional crer que eles vão ter um menino para balançar nos braços? Alguém pode dizer, não. Mas se torna racional quando você tem uma fé que entende. O Deus que criou a vida, o Deus que criou o útero, e o Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser fazer, aleluia. Ele é poderoso para prometer e cumprir que você, Abraão, vai ter um filho aos 100 anos de idade, da sua esposa que tem 90 anos de idade. Uma mulher estéril não tem filhos nova, que dirá nesta idade. Mas pela fé, Abraão e Sara entenderam que Deus era poderoso para fazer isto, aleluia. E aí veja, queridos, que este entendimento, as verdades que a fé nos apresenta, é que nos faz conhecer o mundo e sua realidade. Primeiro aspecto, o primeiro fundamento da fé é este entendimento correto que temos a partir da palavra de Deus. O invisível é que governa o mundo visível. Porém, a partir deste entendimento, quando nós conhecemos realmente sobre a fé, aí nós podemos desenvolver algo mais do que uma simples convicção, uma simples verdade aprendida na mente e transformá-la em uma confiança. Porque fé não é algo passivo, fé é algo ativo. A partir do que você conhece, você confia. Tem gente que pode conhecer sobre Deus, mas não confia. Não confia nele, não entrega a vida a ele. Não dá a ele realmente esta confiança, crendo em quem ele é. E nós vemos que pela fé os patriarcas confiaram em Deus. Confiar em Deus significa entender quem ele é. Se a partir da verdade sobre o mundo espiritual conhecemos como ele funciona, a partir da revelação do caráter de Deus, nós percebemos que podemos confiar nele. Porque Deus promete e ele cumpre. Porque Deus diz e ele faz. Porque quando Deus diz que algo vai acontecer, Ele trabalha para que aquilo aconteça, aleluia. Os homens prometem e falham, primeiro porque são limitados. Este é um ano que provavelmente muitas promessas vão ser feitas por aí. Alguém promete, talvez até queira cumprir, mas não tem capacidade para isso. Mas quando Deus diz, eu vou fazer, você pode ficar tranquilo que vai acontecer, porque Ele é poderoso para fazer, aleluia. Se Deus disser que vai abrir o mar, pode ficar tranquilo, aleluia. Se Deus disser que vai fazer algo extraordinário, Ele cumprirá aquilo que Ele diz. Porque Ele é poderoso e porque Ele é fiel. Quer dizer, Deus é totalmente confiável. Quando Ele fala, Ele cumpre,
Ele faz acontecer. E aí nós vamos ver que há um texto muito interessante aqui em Hebreus, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, no verso 6. Porque quem acredita em Deus, obrigado, ele fala de duas atitudes. Primeiro, crê que Ele existe. Ou seja, Deus é a realidade suprema que governa este universo. Mas a outra coisa que ele diz, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando entendemos que Deus existe, a maioria absoluta das pessoas, tirando alguns ateus desinformados, acham que Deus não existe. Mas se tirar Deus, não sobra nada no universo que possa justificar o que existe aí. A maioria das pessoas crê que Deus existe, mas a Bíblia nos ensina que a fé verdadeira vai além disso. A fé crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque Deus, primeiro, Ele está ao alcance daquele que crê. E aquele que crê pode buscar de Deus na certeza que Ele vai responder, que Ele vai fazer. Então veja que o escritor aos Hebreus não diz que é difícil agradar a Deus sem fé. Ele diz que é impossível. Impossível. Alguém que diz que crê que Deus existe, mas não o busca, ele não crê. Alguém que diz que crê que Deus existe, mas não confia que Ele é capaz de resolver, de atender, de responder, ele não tem uma fé verdadeira. A fé verdadeira se estabelece numa confiança que nós temos que Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam, recompensa aqueles que lhe obedecem. E aí nós continuamos olhando o texto aqui, queridos, e ele vai nos dizer lá adiante, no verso 23, ele diz que nós somos apresentados a Moisés e sua família. E eu gosto especialmente do verso 25, quando ele diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque ele entendeu que era melhor ser desprezado por causa de Cristo do que a riqueza dos tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Moisés olhou para o Egito. O Egito era então, muito provavelmente, a maior nação do mundo, a maior potência econômica daquela época. E se o Egito já era rico, depois de José, ele se tornou muito rico. José fez o Egito enriquecer, a ponto de se tornar uma nação tremendamente próspera, com milhões de escravos trabalhando, com muita riqueza acumulada. Porque lembre que na época de José ele começou distribuindo e vendendo comida, depois ele passou a trocar isso por ouro, por prata, por terras. A nação mais rica do mundo. Agora você imagine um garoto pobre, que eu estou dizendo não é pobre numa família que ganhava um salário mínimo, nós estamos falando de pobreza da escravidão. Um garoto escravo foi levado para ser filho da filha de Faraó. Qualquer um diria assim: a vida que eu pedi a Deus, morar no palácio, ser educado no palácio. No palácio, Moisés aprendeu sobre tudo que a ciência dos egípcios podia ensinar, e era simplesmente a maior do mundo. A maior tecnologia do mundo era ali. Mas Moisés aprendeu sobre fé na cabana de escravos de seus pais.
Ali ele aprendeu sobre fé, sobre crer em Deus. E aí você olha para o texto e vê que Moisés entendeu, queridos, que o visível, o material, ele recompensa. O material tem coisas para dar. O visível tem ofertas para fazer. Mas o invisível recompensa mais do que o visível. Deus é melhor e mais generoso do que qualquer outro, e nós podemos confiar em Deus, buscar a Deus, crer em Deus, tendo certeza que Ele recompensa essa nossa fé. O mundo age confiando apenas nas coisas materiais, e infelizmente tem jovens crentes que são seduzidos pelas ofertas do mundo. Se você parar um pouquinho para pensar, quantos cantores, para falar só de uma parcela aí, quantos cantores evangélicos foram seduzidos pelo mundo e deixaram a fé, retornaram ao mundo, ou simplesmente abandonaram a fé que tiveram desde o seu nascimento e foram para o mundo. Certamente você está lembrando aí de vários deles. Cantores, cantoras, que de uma hora para outra apareceram todos transformados, deformados, mudados, e agora estão vivendo, porque eles acreditaram que o mercado, que o mundo, e às vezes até que o diabo poderia recompensá-los. Agora olha a diferença de quem tem fé. Moisés olhou para a riqueza do Egito e olhou para o que Deus poderia dar a ele. E ele entendeu, Deus tem recompensas melhores do que o Egito pode me dar, e eu vou sustentar a minha fé. Isso se chama confiança em Deus, em quem Ele é e no que Ele pode fazer, e nós chamamos isso de fé. Esta confiança se estabelece exatamente a partir do caráter de Deus, como nós o conhecemos. E se você não conhece este Deus, você precisa conhecê-lo. Precisa mergulhar na palavra. Precisa conversar com Ele na oração. Precisa desenvolver a fé, porque ter fé é depositar em Deus esta confiança para a vida, tendo a certeza, Ele cuida de mim, Ele sabe o que é melhor, os seus planos são melhores do que os meus, e eu tenho certeza que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu, e que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Me permita um testemunho pessoal. Quando eu estava pastoreando na cidade de Galinhos, Deus abriu uma porta para eu fazer um mestrado em Curitiba. Precisava ir para lá 2 vezes, assim, uma no mês e outra no outro mês. Na segunda vez eu precisava ficar hospedado lá 15 dias, me alimentando durante todo esse tempo para fazer o primeiro módulo de aulas. Eu não tinha dinheiro para passagem, e não tinha dinheiro para hospedagem e nem para alimentação. Deus foi provendo, Deus foi abrindo as portas. Primeiro levantou um irmão que assumiu 60% da mensalidade, que era de R$ 1.200, mensalidade de R$ 1.200. Eu pastoreando uma igreja que por mês sobrava mais ou menos isso aí para o meu salário. Deus abriu as portas. E eu consegui hospedagem lá, consegui as passagens para ir. Mas quanto à alimentação, eu só consegui o suficiente para 1 semana, eu ia passar 2 semanas em Curitiba. Eu digo, mas eu sei que o Deus que abriu essas portas, que o Deus que já providenciou todas estas coisas, vai providenciar o restante. Ou então vai ser o jejum mais longo que eu já fiz na minha vida, de 1 semana. E fui. Na primeira semana, me alimentei normalmente, não queimei nenhuma refeição, não, vou economizar, não, eu me alimentei normalmente, como se
o dinheiro estivesse no bolso. O dinheiro não estava no bolso, mas estava na fé. Estava na confiança que Deus é poderoso para fazer. E apesar de uma semana muito cansativa, surgiu um convite para pregar no domingo à noite numa igreja. Eu digo, eu vou. E quando terminei o culto, me deram uma oferta que já dava para uns 3 dias de comida. Digo, ó, já diminuiu o jejum. Mas na segunda-feira, Deus mandou o restante. Não tinha Pix ainda naquela época, mas o irmão mandou a fotozinha, aquela fotozinha bem bonitinha assim, do comprovante de depósito, e deu tudo certo. Eu ainda voltei com bem uns R$10 no bolso, porque Deus é poderoso para fazer, para suprir. E você pode ter a certeza, o Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que chama, Ele cuida. O Deus que fala, Ele é fiel para fazer acontecer. Aleluia. Porque nós temos a certeza que podemos depositar nele a nossa confiança. Como podemos depositar a confiança em Jesus para a nossa salvação, podemos depositá-la também para todas as coisas que nós precisamos. A fé primeiro acredita, e por isso entende como o mundo funciona. Mas depois de acreditar, a fé confia. Entrega a Deus aquilo que é mais precioso, a nossa própria vida. Você lê o texto de Hebreus 11, ele vai falar sobre Abraão. E você vai ver que ele diz que Abraão foi chamado por Deus. E diz o texto aí no verso 8, quando ele foi chamado, ele obedeceu. A fé que entende, a fé que confia, é a mesma fé que agora faz o crente obedecer a Deus, ou seja, andar em fidelidade a Ele. Porque fé, queridos, não é algo apenas teórico. Fé é algo que impulsiona o crente para uma vida diferente. E você só pode demonstrar fé por ações de fé. Lá em Marcos capítulo 2, nós lemos a história de 4 homens, que alguém diz que eram amigos daquele paralítico, mas a Bíblia não diz que eles tinham esse relacionamento. Podia ter sido só 4 pessoas caridosas que viram aquele pobre querendo chegar ali. Mas os 4 homens queriam levar aquele homem até Jesus. E por que eles queriam levar aquele homem até Jesus? Primeiro, eles criam que há um poder maior do que o poder da doença, da matéria, do mal. Depois eles confiavam que Jesus tinha este poder para repreender aquela enfermidade. Uma coisa é você levar uma pessoa com gripe na farmácia para comprar um xarope. Outra coisa é você levar um aleijado para alguém querendo que resolva o problema dele. Eles arrancaram o telhado, que naquelas casas deveria ser algo parecido com o que a gente conhece como casa de taipa. Então era uma cobertura de varas com barro. Eles quebraram aquilo, arrancaram, desceram aquele homem na frente de Jesus. E o texto nos diz que Jesus, Marcos capítulo 2 e verso 5, olhou e viu a fé deles. Como Jesus viu a fé deles? Tem um sinal na testa? Tem uma luzinha que acende quando você crê? Não. Fé se vê em atitudes de fé. Fé se vê em ações de fé. Por isso você vai ler Tiago capítulo 2 e ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque quem crê e acredita é movido a viver, a obedecer, a fazer, aleluia. Porque se eu sei quem Deus é e eu confio que Ele pode fazer, é impossível ficar parado.
e não se mover em direção a esse Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Então Jesus viu a fé deles na atitude de fé que eles tiveram. Se você tem fé, você precisa se mover por fé. Você precisa crer e agir por fé. Eu li a história de um pastor no sertão, que convidou todos os crentes para fazer uma campanha de oração para Jesus mandar chuva. Estava um ano de muita seca. Não choveu, os bichos morrendo, faltando água em todo lugar. O pastor convocou a igreja para uma campanha de oração, um dia na casa do Senhor, de oração, um clamor por chuva. A igreja encheu, mas o pastor ficou muito triste, porque só uma pessoa levou o guarda-chuva. Porque se você vai orar pedindo fé, e você tem certeza que Deus pode responder, leve seu guarda-chuva. Tenha certeza que Ele vai fazer. Aquela pessoa que levou o guarda-chuva, ela tinha uma atitude de fé. Nós vamos orar. Deus é quem manda neste mundo. Ele pode fazer chover onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. E se nós vamos passar o dia orando e buscando a Deus, sabe de uma coisa? Eu vou levar o guarda-chuva. Isso se chama uma atitude de fé. É fácil dizer que tem fé, mas Tiago olha para nós e diz assim: prove. Prove que você tem fé. Porque aí nós descobrimos que fé não é só uma concepção intelectual sobre o mundo, e nem só uma confiança perfeita no invisível. Fé também é um impulso que nos leva a obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra nos apresenta. Quando você, jovem, lá na sua escola, se levanta contra ensinos, atitudes, coisas que todo mundo está dizendo que é assim e que todo mundo está dizendo que é para você aceitar, e você se levanta contra, você está tomando uma atitude de fé que diz: meu Deus é quem governa este mundo, e no final Ele se levantará sobre a terra. Aleluia. Porque quando você vê a Bíblia, você olha que no final de tudo, quem vence é Jesus. Alguém pensa que o livro do Apocalipse é um livro misterioso para contar as bestas que vêm por aí. Não, a essência do livro de Apocalipse está lá no capítulo 12, quando ele diz: os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Lemos o Apocalipse não para conhecer as bestas, mas para saber que é o Senhor. Ele vence no final e, portanto, vale a pena permanecer firme nesta fé até o final, porque Ele é quem vence no final. E aí, quando você olha para a fé que a Bíblia nos apresenta, queridos, é uma fé que faz alguém ficar firme, mesmo no dia mais difícil. Quando Daniel orou mesmo contra o decreto do rei, é porque ele cria que Deus era quem governava o mundo, que Deus era o Senhor e que dava autoridade a quem Ele queria. Se você sabe que o Deus que você serve é o maior, e Ele é poderoso e recompensador, vale a pena obedecer a este Deus. Aí, por causa dessa sua fé, dessa sua confiança, dessa sua atitude de fé, de orar, de janela aberta, homem, fez pelo menos a janela, Daniel.
ele foi orar como se nada tivesse acontecido. Tem um decreto de morte, ele foi orar como se nada tivesse acontecido. E você sabe a história, ele vai parar na cova dos leões. Mas eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas a gente imagina, né? Que Deus disse assim, pois eu vou mostrar a esse rei quem é que sabe fazer decreto melhor do que ele. Esse negócio de decreto que ninguém pode orar, isso é um decreto muito fraco. Eu vou mostrar um decreto bom a você agora. Nessa noite, rei não dorme, leão não come e profeta não morre. Agora eu quero ver quem é que vai descumprir. Pois nessa noite, rei não dorme, leão não come e profeta não morre. E esses 3 decretos se cumpriram naquela noite. Aí o rei vai até a cova. Daniel era alto funcionário do Império Babilônico, agora governado pelos Medo-Persas. Mas finalmente, pelo exemplo de fé, porque nós lemos aí no verso 3 que diz assim, pela fé os patriarcas, os antigos, alcançaram testemunho. Você quer mostrar fé? Testemunho. Tem uma vida que testemunha da fé que você tem. Porque quando o rei corre para a cova, ele não diz assim, Daniel, ministro, funcionário público, funcionário de Babilônia, chefe dos sábios. Não, ele entendeu qual era o princípio que governava a vida de Daniel. E ele diz assim, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Será que o teu Deus pôde te livrar? E ele ouve a voz, rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o anjo. Aleluia. Aleluia. Porque nós entendemos pela fé, queridos, que o visível é governado pelo invisível. Que nós podemos crer no Senhor e ter esta convicção firme no coração. Mas mais do que isso, a fé que se baseia no que a palavra nos revela sobre o Deus que nós servimos, nos leva a mover-nos por fé, a crermos no Senhor, a buscarmos ao Senhor. Quando, já estou concluindo, quando eu recebi o chamado para ir para o campo, trabalhava no Templo Central, dava aulas na Escola Teológica de Natal, de Parnamirim, e algumas outras coisas, era secretário da convenção, e juntando o que eu recebia desses lugares, a renda da igreja para onde eu ia era a metade do valor que eu recebia. Só que agora eu tinha que cuidar de 3 casas, a minha de lá, a minha de cá, que os filhos ficaram aqui, e a casa do Senhor de lá. E a minha filha chegou um dia e disse, papai, não vá não. Como é que a gente vai viver? Como é que o Senhor vai cuidar da gente e do Senhor lá? Aí é nestas horas, irmãos, que a gente precisa colocar a fé em prática. Eu disse, minha filha, Deus vai cuidar de nós. E Deus cuida de nós, queridos. Deus tem cuidado de nós. Permita um último testemunho, eu já estou encerrando. Plena pandemia, nós viemos de Galinhos para trabalhar junto de Ceramirim, em Gravatá. Em Galinhos, todo mundo já me conhecia. O irmão chegava na pandemia e botava assim, pastor, está aí, puf, jogava por cima do muro o envelope com dízimo. Aqui, ninguém me conhecia. Eu não consegui uma casa lá no local onde fui pastorear, só consegui casa em Ceramirim, a 10 quilômetros, irmão, nem sabia onde era a casa do novo pastor. E chegou um dia, que era um sábado, e não tinha nada para o domingo. Não tinha nada para o domingo. E nós fomos orar. Porque Deus já vinha cuidando de nós há vários anos. Eu sei quem é o Deus que me chamou, em quem confio.
e ficamos orando até uma certa hora, fomos dormir. Pela manhã, estava ali ajeitando alguma coisa, o telefone toca. Era um irmão aqui de Natal, que fazia pelo menos uns 10 anos que eu não via nem conversava com esse irmão. E ele disse: Kleber, como é que vai? Tudo bem? Está em Galinhos? Eu digo: não, já saí de Galinhos. E ele disse: eu sei que vocês estão precisando de alguma coisa, porque ontem de madrugada eu sonhei com vocês. Então me diga aí, já tinha inventado o Pix nessa hora, que foi uma maravilhosa invenção. Diga aí seu número. E daqui a pouco o celular fez plim. E a igreja estava fechada, mas o supermercado estava aberto. Eu digo: minha filha, vamos para o supermercado, que a bênção de Deus chegou, e ali chegou a provisão de Deus. O que é fé? Fé é uma certeza que temos sobre a realidade do mundo, e isso se baseia no que a palavra de Deus nos diz. O invisível é maior do que o visível. Não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Porque fé não é contrariar a razão, é ir além dela. Esse punhado de gente aí vai destruir essa muralha com 9 metros de altura e 6 de largura de pedra. Era igual você pensar que alguém com palito de picolé ia derrubar as paredes do Forte dos Reis Magos. Mas pela fé caíram as muralhas de Jericó. Porque o mundo não é feito a partir do visível, ele é governado a partir do invisível. Quando cremos nisso, queridos, aí nós podemos ter confiança em Deus. Tenha certeza, sua fé vale a pena, ser crente vale a pena, confiar em Deus vale a pena. E se você não confia ainda nele, é porque você não o conhece de fato. Aí você precisa gastar mais tempo na palavra, e você vai conhecer esse Deus. Você precisa gastar mais tempo em conversa com Ele, na oração, e aí você vai conhecer esse Deus. Talvez Ele lhe conduza a situações que você vai ser obrigado a tirar a fé do bolso e colocar em prática. Mas aí você vai conhecer o Deus que é galardoador daqueles que o buscam, o Deus que é recompensador daqueles que creem nele, o Deus que vale a pena você entregar a vida, a confiança e prosseguir em fidelidade, mesmo quando o mundo diz não. Ter fé significa que nós cremos que as promessas de Deus estão garantidas, porque Ele é poderoso. Cremos que a palavra de Deus é a realidade, porque ela é que nos mostra como o mundo funciona. Portanto, irmãos, se fortaleça, porque não vamos lutar contra o mundo visível. A nossa luta é contra o mundo invisível. Tome as armas de Deus. Que armas? Aí você começa a olhar. É uma metáfora, mas tudo tem a ver com palavra. Porque o capacete é da salvação, o calçado é do evangelho, a couraça é da justiça, o cinto é da verdade, o escudo é da fé, que a Bíblia diz que vem pelo ouvir a palavra. Então Paulo está usando uma metáfora para dizer: leia a Bíblia, leia a Bíblia, e você vai se fortalecer. E o que mais Paulo diz? Agora ore, em todo tempo, com todo tipo de oração, porque quando você está fortalecido na palavra, e por meio da oração, você estará firme na sua fé. Glória a Jesus. Fique de pé comigo, por favor. O que é fé? Fé é uma certeza que o crente tem, que vai além dos sentidos naturais, o leva a confiar em Deus, e por esta confiança decidir viver de maneira a agradar a Deus. A fé se baseia no que a palavra nos mostra sobre Deus, o seu caráter,
a sua ação. E eu quero nesta noite encerrar dizendo que Deus tem mais fé para nós. Como? Os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Teve gente que Jesus olhou e disse assim: isso é uma fé pequena. E tem outra que ele disse assim: grande é essa fé. Significa que a fé pode aumentar. E que não é errado pedir: Deus, acrescente-nos a fé. Aumente a nossa fé. Eu quero desafiá-lo a fazer esta oração: Deus, aumente a minha fé. Agora, cuidado, essa é uma oração perigosa. Porque às vezes Deus vai aumentar a fé, tirando o que você confia, para que você possa confiar só nele. Aumente minha fé, aí Deus vai colocar numa situação que você precisa usá-la. Mas você já leu aquela máxima? Douglas conhece isso, que é da área de preparo físico: o que você não usa, perde. O músculo que você não usa, você perde. A fé que você não usa, você perde também. Aí quando a fé está ficando fraquinha, aí Deus coloca o crente numa situação que ele precisa crer. Ou crê ou morre. Ou crê ou vai enfrentar mais lutas ainda, atrofia. Mas se você tiver coragem, diga assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé. Não importa o caminho, Deus. Porque às vezes o caminho da fé passa pelo deserto. Mas deserto com fé é melhor do que oásis sem esperança. Às vezes o caminho da fé passa por aperto. Mas é melhor estar no aperto com fé do que no caminho largo desesperado. Eu quero desafiá-lo a fazer uma oração: Deus, eu quero crescer na fé. Eu quero ter mais fé. Eu quero ter experiências de fé. Você tem coragem de orar assim? Eu quero fazer uma oração. Não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você não fez isso, é o primeiro passo de fé que você precisa dar, é confiar em Jesus como seu Salvador. Sem isso, nada vai funcionar. Porque a fé em Deus se baseia no relacionamento que temos com Cristo. Paulo diz que em Cristo todas as promessas de Deus têm o sim. Sem Cristo, nenhuma promessa de Deus tem o sim para você. Há alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e nessa noite quer tomar esta atitude de fé e confiar nele, confessando-o como seu Senhor e Salvador? Se há alguém que entrou aqui nesta noite e não tomou essa atitude, ou quem sabe você já caminhou por fé, mas alguma coisa fez você parar na caminhada, e hoje é noite de voltar a caminhar nesta fé, neste caminho de confiança em Jesus. Alguém aqui? Então talvez a palavra seja para os crentes, mas é para acrescentar a nossa fé. Faça a sua oração. Se você não está sabendo como orar, comece orando assim: Senhor, me ensine a orar para pedir fé. E certamente Ele vai tocar no seu coração. Oremos.